O cara passa o dia inteiro consumindo esse conteúdo, escolhe mal os mentores dele e depois ele acaba entrando num lugar que nem ele mais se suporta. E aí o cara passa a ter discussões inúteis com as mulheres sem nem antes ter saído com elas, querendo pegar a carteirinha de Red Pill dele e carteirar. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Falar um pouco sobre a questão do movimento Red Pill, né? O Thiago Schultz esteve aqui, que é um cara que tem dois livros sobre Red Pill. Thiago, um abraço aí, cara. Foi muito legal o seu papo, tá? Cara, foi muito bom, muito edificante. O que é que você tem a dizer, sua opinião sobre o Red Pill como um todo? Assim? É necessário, no seguinte sentido, alertar os caras a sair dessa bolha do encantamento. Ponto. Mas é o mesmo exemplo do paracetamol. O cara passa o dia inteiro consumindo esse conteúdo, escolhe mal os mentores dele e depois ele acaba entrando num lugar que nem ele mais se suporta. Essa é a questão básica. Hoje, antes de vir para cá, eu estava rolando no Instagram e vi um vídeo do próprio Thiago. Até comentei, que eu vou estar com ele em São Paulo daqui uns 15 dias. Ele falou, cara, eu trato toda mulher bem. Ele falou desse jeito. Eu saio com a mulher, trato bem, sou educado, sou elegante, e a mulher depois me agradece, dizendo que se sentiu bem no encontro, que se sentiu protegida. Eu não tô aqui para guerrear com a mulher. Agora, bobo eu não sou. É isso, Yuri. É isso. O problema, quando o cara começa a assimilar Red Pill, ele se torna o quê? Reativo. E ele sai desse lugar de ter uma leveza. Ele tá armado. E aí o cara passa a ter discussões inúteis com as mulheres sem nem antes ter saído com elas. Querendo pegar a carteirinha de Red Pill dele e carteirar. Eu falo pros caras, Red Pill é um conhecimento que você internaliza. Que não é pra você andar com uma carteirinha batendo na cara da mulher que você é Red Pillado. Tem cara que faz isso. Que na verdade é menino. Menino faz isso. Red Pill, por exemplo, você pega a obra do Alita, você lê aquilo, absorve, filtra aquilo que tá fazendo sentido na sua vida, aplica e vive bem, vive tranquilo. Agora tem cara que não encontra mais paz depois disso. Ele entra na militância, ele entra na guerra, porque aquilo entrou em contato com a ferida dele, que tá ali todo dia amassando um pouco. Então o que acontece? O conteúdo, ele tem o seu lugar. Ele faz parte dessa atmosfera masculina, não pode ser dispensado. A gente não está tratando disso aqui. Ele tem valor, mas da medida como o cara está implementando isso na vida dele, é que passa muitas vezes a ser disfuncional. Porque ele passa a ser apenas um papagaio que fica repetindo o tempo todo aquilo que ele vê nos lugares, que ele ouve nos lugares, sem ao menos contestar com a própria realidade da vida dele. Ou seja, ele se tornou um militante. A ideologia faz isso. Quando ele toma a rédea como uma ideologia na vida dele, você passa a ver todo mundo com aquele filtro. Só que nem sempre aquele filtro corresponde à complexidade que é a realidade. Imagina que a gente tem um prédio com 4 apartamentos. Em um desses apartamentos, você tem um casal que se dá bem pra caramba e está construindo a vida junto. No outro, que a mulher apanha. No outro apartamento, que é o cara que apanha e que é abusado. E no outro apartamento, que é o cara que decidiu seguir a vida dele sozinho. Em cada um desses apartamentos, desse edifício, você tem uma micro-realidade. E para os olhos de um, o que está acontecendo no outro não se encaixa. Só que o edifício é a realidade. Perceba que a gente não tem controle, que cada um está vivendo uma situação diferente na vida e que a realidade contempla esses vários microcosmos, microsituações acontecendo concomitantemente ao mesmo tempo. Qual que é a mensagem final? A gente não tem controle sobre a realidade e nem sobre aquilo que o outro vai fazer. O que eu tenho que fazer é olhar para a minha condição e o que eu consigo controlar. Eu consigo controlar a mim mesmo? Ótimo. Isso é um ensinamento estoico. Eu controlo apenas a mim e tento controlar os meus pensamentos. Agora, de eu tentar ter a soberba de falar a realidade é essa, a verdade é essa, calma lá. Não é assim.
A realidade é muito mais complexa do que a gente pensa. A psique humana é muito mais complexa do que a gente pensa. Então, eu entendo, Orlando, que a realidade em si é esse edifício que contempla várias situações acontecendo ao mesmo tempo e que esses apartamentos não vão conversar entre si. Mas para quem é mais sábio, para quem decidiu pelo processo de amadurecimento e lucidez, ele olha pro prédio e fala, cara, tá acontecendo tanta coisa aqui, eu não tenho como controlar isso. Eu apenas controlo a mim mesmo. Essa é a ideia. A verdade, e você estar em paz com tudo isso, é também você perder a necessidade de controlar. Exato. É abrir mão. Porque, na verdade, até uma mãe com seu filho, você não controla seu filho. Se ele quiser chorar e quebrar a casa, ele vai fazer. Você pode até amarrar ele, mas estou falando assim, que ele vai fazer, ele vai. Então, a gente não controla absolutamente nada. Da pele para fora, você não controla nada. E isso vem com a maturidade também, né? Você ter a maturidade do seguinte, beleza, eu não posso controlar, por exemplo, se minha parceira me trair, mas posso controlar se eu vou aceitar isso ou não. Exato. Posso controlar se isso é ok pra mim ou não, tá entendendo? Então, é mais ou menos por aí. E quando você tem essa... Isso é estoico, né? Que você falou, exato. Perfeito, você trouxe um ponto maravilhoso. E quando você traz essa realidade, você fica confortável com isso, cara, você tira uma mochila pesada das coisas. Exatamente.